Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o papel das bebidas alcoólicas naquele conflito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Na Europa, na primeira metade do século XX, ao contrário dos Estados Unidos, o consumo de bebidas alcoólicas nunca foi proibido. Aliás, muito pelo contrário, era um hábito socialmente muito bem visto e aceito, principalmente em países como a França, um grande produtor de vinho. E também na Alemanha, um país que naquela época já era mundialmente conhecido pela sua cerveja. Por isso, quando a Segunda Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã da Polônia, o consumo de bebidas alcoólicas pelas tropas alemãs na linha da frente, apesar de oficialmente proibido, era muito bem tolerado. Os alemães tinham regras severas para combater crimes causados por militares embriagados, com penas que chegavam mesmo à morte. Mas, de modo geral, desde que o militar não estivesse visivelmente embriagado ao ponto de não conseguir seguir uma ordem, os oficiais ignoravam. Na campanha da França, que começou em maio de 1940 com a invasão alemã daquele país, os comandantes franceses davam muita prioridade ao fornecimento de vinho para os soldados e, de fato, o exército francês reservou naquela época mais de 3.000 vagões de trem apenas para o transporte diário de vinho para a linha da frente, com cada soldado francês recebendo, em média, cerca de meio litro de vinho todos os dias. Com a queda da França em junho de 1940, os alemães confiscaram mais de 80% da produção francesa de vinho, com fontes referindo que, diariamente, centenas de milhares de litros de vinho francês foram enviados para a Alemanha durante a fase de ocupação. No caso dos britânicos, a bebida de eleição era o rum, com os soldados recebendo uma ração diária que rondava os 50 mililitros. Uma ração que, dependendo do setor da frente, podia ser consideravelmente maior, levando a casos mais ou menos frequentes de embriaguez no campo de batalha. Os alemães costumavam consumir as bebidas que encontravam em maior abundância na região em que estavam, como por exemplo o vinho, no caso das tropas destacadas na França entre 1940 e 1944, e a cerveja, normalmente mais abundante na retaguarda, já que era vista como uma bebida fraca e, por isso, mais voltada para os momentos de descontração. Mas na linha da frente, os alemães costumavam consumir um tipo de bebida conhecida como Schnapps, com um teor alcoólico semelhante à vodka, rondando os 40%. Como referi, o Schnapps não é uma bebida, mas sim um tipo ou um nome que os alemães costumavam usar para se referir a bebidas de elevado teor alcoólico. Bebidas feitas geralmente à base de restos de frutas e grãos como maçãs, peras e cereja. Não havia uma ração específica para Schnapps na linha da frente, mas dependendo do tipo de missão, o consumo era incentivado pelos comandantes, com destaque para aquelas unidades dedicadas a certos tipos de trabalhos nos campos de concentração e extermínio. Quando havia rotação das tropas na linha da frente, era muito comum os soldados alemães chegarem já embriagados na retaguarda, com a bebida atuando como um amortecedor para as terríveis provações enfrentadas no campo de batalha. Os japoneses tinham 3 tipos básicos de ração: a normal, a especial e a de emergência, com a ração especial distribuída para as unidades em combate, contendo meio quilo de arroz, 250 gramas de biscoitos, 150 gramas de carne enlatada, 120 gramas de vegetais secos e de 30 a 40 mililitros de saquê, uma bebida feita à base de arroz, cuja receita tradicional foi alterada durante a guerra devido à falta de arroz para a alimentação, com as destilarias acrescentando mais álcool do que o habitual, resultando em um saquê com um teor alcoólico que, dependendo do lote, podia ser de quase 50%. Como os japoneses combatiam em regiões muito inóspitas, como em ilhas isoladas e no meio de florestas tropicais, o consumo de saquê era muito habitual, com muitos soldados só conseguindo dormir após consumir a sua dose diária de saquê.
No caso das tropas dos Estados Unidos, a bebida de eleição era mesmo a cerveja, distribuída livremente na retaguarda durante as refeições. Mas, assim como os alemães, na linha da frente, os norte-americanos costumavam consumir as bebidas que encontravam na região onde estavam combatendo, como o vinho em 1944, durante o avanço aliado pela França ocupada, e o schnapps, quando os aliados ocidentais finalmente entraram na Alemanha em força total em 1945. O uísque também era muito consumido pelas tropas norte-americanas, contribuindo para aumentar o moral através de uma sensação de casa entre os soldados habituados ao seu consumo nos Estados Unidos. Tipicamente, os soldados deixavam as bebidas de maior teor alcoólico para serem consumidas na linha da frente, já que quanto maior o teor de álcool, menor a quantidade necessária para se embebedar, com muitos soldados só conseguindo relaxar minimamente depois de um dia intenso de combate, após algumas dezenas de mililitros de rum, schnapps ou vodka. E por falar em vodka, era a bebida de eleição dos soviéticos, com Stalin costumando referir que os seus soldados combatiam melhor quando estavam embriagados com vodka. Era um componente essencial da ração diária do soldado soviético, com cada militar recebendo cerca de 100 mililitros de vodka por dia. Como era uma bebida com elevado teor alcoólico, nunca inferior aos 40%, 100 mililitros era o suficiente para deixar um soldado soviético veterano levemente embriagado. O suficiente para conseguir ouvir e compreender ordens e também para desligar certas partes do cérebro que, se estivessem ligadas, o impediria de se lançar em assaltos autenticamente suicidas contra formações alemãs muito melhor equipadas e armadas. Ao contrário do que normalmente acontecia entre os alemães, britânicos, japoneses e norte-americanos, os soviéticos costumavam consumir bebidas de elevado teor alcoólico imediatamente antes ou até mesmo durante os assaltos, justamente para aumentar a coragem. Os casos de embriaguez eram realmente muito comuns no Exército Vermelho, mas desde que o soldado conseguisse ouvir, compreender e seguir ordens, os comandantes não se importavam e, como referi, até mesmo incentivavam o consumo. A vodka era tão importante para o soldado soviético que há casos documentados de motins em unidades do Exército Vermelho afetadas pela falta temporária da bebida. Os motins no Exército Vermelho eram combatidos com a pena de morte, muitas vezes sem julgamento. Mas quando o motivo do motim era a vodka, geralmente quem era punido era o responsável pela distribuição logística da bebida. As bebidas alcoólicas desempenharam um papel muito importante na guerra, seja para aliviar momentaneamente o estresse após um dia de combate infernal, ou para dar coragem em ataques contra adversários muito superiores.